sob a neve que cai em silêncio. A neve começou a cair antes que Helena percebesse o quanto estava sozinha. O céu, antes apenas cinza, tornou-se um véu espesso de branco, engolindo a estrada estreita que serpenteava entre pinheiros altos. O carro avançava devagar, os pneus rangendo sobre o gelo recente. Ela apertou o volante, sentindo o frio atravessar as luvas. Não deveria ter vindo, mas havia algo naquela viagem. Uma tentativa silenciosa de fugir de decisões que ela adiava há anos. Quando o motor falhou, o silêncio foi imediato. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo vento e pela neve que caía sem pressa, como se o mundo tivesse decidido parar. Helena desceu do carro e, ao longe, viu a silhueta de um chalé antigo, quase escondido pela paisagem branca. A fumaça que saía da chaminé era o único sinal de vida. Ela caminhou até lá, sentindo o coração acelerar. Não de medo, mas de uma estranha expectativa. A porta se abriu antes que ela batesse. Do outro lado estava um homem de olhar atento, barba por fazer, suéter escuro e uma expressão que misturava surpresa e cautela. A estrada fechou, disse ele, antes mesmo que ela falasse. A nevasca veio mais cedo este ano. Era assim que tudo começava. O interior do chalé contrastava com o mundo lá fora. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. O cheiro de lenha queimando misturava-se ao de café recém-passado. Sou Rodrigo, disse ele, colocando mais um tronco no fogo. Vim passar alguns dias sozinho. Pelo visto, não será assim. Helena sorriu de leve, tirando o casaco pesado. Helena, eu só precisava dirigir. Acabei indo longe demais. Eles dividiram uma sopa simples naquela noite. As palavras vinham devagar, cuidadosas, como se ambos temessem quebrar algo invisível. Rodrigo falava pouco, mas quando falava, havia uma sinceridade tranquila em sua voz. Helena percebeu que não sentia vontade de preencher os silêncios. Eles não eram incômodos, eram confortáveis. Do lado de fora, a neve continuava a cair, fechando qualquer possibilidade de partida. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não se sentiu presa por isso. Os dias seguintes se confundiram. O tempo parecia dilatado, como se o relógio tivesse perdido importância. Eles acordavam cedo, dividiam tarefas simples, caminhavam até onde a neve permitia. Rodrigo era fotógrafo. Falava sobre lugares distantes, mas havia algo em seu olhar que indicava alguém que também fugia. Não de um lugar, mas de um passado. Helena contou sobre a vida que deixara temporariamente para trás. Uma relação que já não sabia nomear. Escolhas feitas mais por medo do que por vontade. À noite sentavam-se perto da lareira. O fogo iluminava seus rostos enquanto as confissões surgiam, não como desabafos, mas como verdades finalmente aceitas. Às vezes o silêncio é o único lugar seguro, disse Rodrigo. Helena entendeu exatamente o que ele queria dizer. Houve um momento numa tarde cinzenta em que tudo quase mudou. Eles estavam próximos demais. O toque das mãos aconteceu sem intenção, mas não foi retirado. O mundo pareceu suspenso entre a respiração de um e de outro. Helena sentiu o impulso de avançar. Rodrigo também. Mas algo os fez parar. Não medo, mas respeito. Como se ambos soubessem que atravessar aquela linha mudaria tudo. Talvez nem tudo precise ser decidido agora, disse ela em voz baixa. Rodrigo assentiu. E naquele recuo havia uma intimidade ainda maior do que um beijo. Na manhã seguinte, o céu amanheceu mais claro. A nevasca havia diminuído. O rádio antigo finalmente captou o sinal. As estradas seriam abertas em 2 dias. A notícia trouxe um peso inesperado. Helena percebeu que não queria ir embora da mesma forma que chegou. Rodrigo, por sua vez, caminhava mais em silêncio, como se organizasse pensamentos que não queria encarar. Na última noite, antes da possível partida, sentaram-se do lado de fora, enrolados em cobertores, observando a neve cair lentamente, agora quase gentil. Algumas pessoas entram na nossa vida como abrigo, disse Rodrigo, mesmo que seja por pouco tempo. Helena olhou para ele, sentindo que aquela história estava longe de terminar. Ela não respondeu, apenas segurou sua mão. E o silêncio mais uma vez disse tudo. A neve caía com mais delicadeza naquela noite, como se soubesse que não precisava mais provar sua força. Helena e Rodrigo permaneciam sentados do lado de fora do chalé, cobertores sobre os ombros, mãos entrelaçadas entre eles. O frio ainda existia, mas agora era apenas um detalhe. Amanhã a estrada abre, disse Helena quase em sussurro. Rodrigo assentiu. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que ainda não tinham coragem de dizer. A luz quente que escapava pelas janelas do chalé iluminava seus rostos. Ali,
Naquele contraste entre o dentro e o fora, Helena percebeu que já não se tratava de abrigo físico. Era escolha. Ela apertou levemente os dedos dele. Eu tenho medo de ir embora, confessou. Rodrigo respirou fundo. Eu tenho medo de você ir, e nada disso ter sido real. Ela sorriu, sentindo os olhos arderem. Foi real, é real. O amanhecer trouxe um céu claro e um silêncio diferente. A nevasca havia cessado por completo. O mundo parecia maior agora. Helena arrumou suas coisas devagar. Rodrigo observava, encostado na porta, como se cada movimento dela fosse uma contagem regressiva. Você vai voltar para a sua vida, disse ele sem acusação. Oh, respondeu ela, mas não da mesma forma. Ela se aproximou. Pela primeira vez desde que se conheceram, não houve hesitação. O beijo veio calmo, profundo, sem urgência. Um beijo de reconhecimento, não de despedida. Eu não sei o que vem depois, disse Helena, apoiando a testa na dele. Mas sei que não quero fingir que isso não existiu. Rodrigo sorriu com uma serenidade nova. Então não finge, fica. As palavras ficaram suspensas no ar, simples e imensas. A estrada foi aberta ao meio-dia. Um homem da cidade passou avisando. O carro de Helena estava pronto. O mundo novamente oferecia caminhos. Ela ficou parada diante dele por longos segundos. Eu pensei que precisava ir para entender o que eu sentia, disse ela. Mas entendi aqui. Rodrigo não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão. Helena não entrou no carro. Naquela tarde, a neve começou a derreter lentamente, revelando trilhas escondidas sob o branco. O inverno não havia terminado, mas já não parecia eterno. Eles caminharam juntos até o lago congelado atrás do chalé, em silêncio, como quem respeita algo sagrado. Talvez o amor seja isso, disse Helena. Não prometer para sempre, mas escolher ficar quando se pode ir. Rodrigo sorriu, apertando a mão dela. Então fica. E ela ficou. Meses depois, a cidade pequena seguia seu ritmo calmo. O chalé continuava ali, agora com risadas, fotos penduradas nas paredes, xícaras esquecidas sobre a mesa. Helena escrevia perto da janela. Rodrigo organizava fotos para uma exposição na cidade vizinha. Às vezes ainda nevava, às vezes não. O amor não chegou como um incêndio. Veio como a lareira, constante, silencioso o suficiente. E quando a primeira neve do novo inverno começou a cair, Helena sorriu ao perceber que, mesmo assim, não sentia frio, porque o verdadeiro abrigo nunca esteve nas paredes. Estava ali. Cartas escritas no vidro embaçado. O inverno daquele ano parecia decidido a nunca terminar. Os dias eram pálidos, as ruas silenciosas, e o vento empurrava flocos de neve como se quisesse apagar qualquer rastro de movimento humano. Ela, porém, estava ali todas as manhãs, antes do sol nascer, levantando as grades da pequena cafeteria da esquina, limpando mesas e acendendo a máquina ruidosa de café. Entre um pedido e outro, escassos nos dias de tempestade, ela inventava formas de se manter desperta. Alguns leem livros, outros revisam redes sociais. Ela escrevia palavras no vidro embaçado da vitrine, traçando frases curtas com o dedo frio. Ainda aí fora? Nevando de novo. Um café quente ajuda. Não esperava respostas. Era apenas um jogo contra o silêncio. Até que um dia, viu um risco surgir do lado de fora, tremido pela neve, como se alguém escrevesse de fora para dentro. Ajuda mesmo! Ela sorriu surpresa. Tinha começado. Ele não era cliente, nunca entrava. Preferia ficar do outro lado da rua, como se a soleira da cafeteria fosse uma fronteira que não podia cruzar. No começo achou que ela ficaria assustada, mas quando retornou no dia seguinte e viu outra frase escrita, quase esperava que algo estivesse ali reservado para ele. Como está o mundo lá fora? Ele respondeu com o polegar. Frio, mas suportável. Assim começou um diálogo silencioso que não dependia de voz nem papel. Ele chegava sempre às 9 da manhã, como se seguisse um ritual. Escrevia sem luvas, mesmo que seus dedos tremessem no ar congelado. Ela respondia com letras inclinadas, tentando conter o sorriso para não parecer infantil demais. Sem saberem os nomes um do outro, criaram uma intimidade estranha, mansa, quase clandestina. Era como se, através do vidro, compartilhassem uma língua que só existia ali. O primeiro inverno passou, e o ritual se dissolveu quando a neve derreteu. Ele desapareceu sem aviso. Ela tentou escrever algumas frases na vidraça mesmo depois do frio ir embora. Mas o vidro seco não devolvia nada, além de seu próprio reflexo decepcionado. Mas no inverno seguinte, como se o vento trouxesse de volta rostos familiares, ele reapareceu. A barba mais cheia, o casaco mais surrado,
O mesmo gesto ao enfiar as mãos nos bolsos antes de escrever. Você voltou. Não sabia se ainda estaria aqui. Sempre estarei. O segundo inverno trouxe conversas mais longas. Sonhos, memórias, confissões veladas. Ela escrevia sobre livros e tempestades. Ele escrevia sobre medo de falhar, sobre fugir e ficar ao mesmo tempo. Não havia promessas, mas havia constância. E naquele distrito apagado pela neve, constância era o bastante para acender esperança. Quando o frio cedeu e ele desapareceu de novo, ela percebeu que já esperava aquele vazio. E mesmo assim doeu um pouco mais do que no ano anterior. O terceiro inverno chegou mais cedo. Ela se pegou abrindo a cafeteria com ansiedade quase infantil. Observava a rua nas horas vagas, buscando um vulto familiar. O relógio marcou 9. Depois 9:10. Depois 9:30. Nenhum sinal. Até que no final da manhã, quando já tinha perdido a esperança, viu uma silhueta atravessar a rua. Devagar, como quem luta contra o vento. Ele se aproximou da vidraça e dessa vez não escreveu nada. Apenas encostou a mão no vidro, o rosto triste, o corpo cansado. Ela franziu a testa e escreveu. Tudo bem? Ele respondeu, finalmente movendo o dedo. Quase. Nos dias seguintes, as frases mudaram de tom. Ele falava de despedidas, de coragem necessária para recomeçar, de pontes queimadas. Ela falava de raízes, do perigo de ficar parada tempo demais no mesmo lugar. Pela primeira vez, as palavras pareciam insuficientes. Numa manhã particularmente fria, tão fria que o vidro embaçava antes mesmo de ela tocar, o impensável aconteceu. A campainha da porta tilintou. Ele entrou. Ela sentiu o mundo parar. O vapor da máquina de café suspenso no ar. As luzes da vitrine tremulando. O cheiro de chocolate quente invadindo seus sentidos. Ele estava mais alto do que imaginava. Mais próximo. Mais real. E parecia tão nervoso quanto ela. Pensei que... Ele começou, mas a voz falhou. Ela ofereceu um sorriso inseguro e apontou para a cadeira mais próxima da janela. Conversaram sem vidros, sem letras e sem neblina. A voz dele era rouca, mais suave. A dela, tímida, mais firme. Descobriram nomes, histórias familiares, planos adiados. E perceberam o óbvio. Falar frente a frente era muito mais difícil do que escrever no vidro. Depois daquele encontro, nada voltou a ser como antes. Ele passou a entrar com mais frequência. Ainda que, às vezes, permanecesse calado diante do balcão. Ela descobriu que o que parecia amor à distância podia se tornar embaraço de perto. Frases que fluíam escritas tornavam-se gaguejos quando os olhos se encontravam. Mesmo assim, havia ternura, havia curiosidade, e um desejo crescente de atravessar aquela fronteira invisível que sempre os manteve separados. Mas ambos sabiam que o vidro tinha sido seguro demais. Lá fora, no mundo real, qualquer passo podia machucar. Numa tarde de neve pesada, ele a acompanhou até a porta quando ela fechou a cafeteria. O vento gelado cortou o ar entre eles. Não sei se funcionamos, ele disse finalmente. Eu também não, ela admitiu. Mas quero descobrir. Ele sorriu um sorriso triste e iluminado. O problema é que descobrir significa arriscar perder. Ela respirou fundo, o ar frio queimando a garganta. Talvez perder seja parte de encontrar. Eles ficaram ali, sem tocar, enquanto o mundo à sua volta desaparecia sob a neve. E então juntos deram um passo para a rua. O vento apagou suas pegadas quase imediatamente, como se guardasse segredo. O que viria depois? Um amor que sobreviveria aos degelos, ou um silêncio que se repetiria a cada inverno? Ninguém sabia. Mas pela primeira vez, eles estavam no mesmo lado do vidro. E isso por hora era o suficiente. O último trem antes do degelo. O vento parecia uivar dentro das paredes da velha estação, como se a tempestade quisesse entrar e congelar tudo por dentro. Elisa chegou com uma mala leve, mas o coração pesado. Ela só queria desaparecer por algumas horas, talvez dias, até que o mundo deixasse de procurá-la. O trem que deveria levá-la ao interior havia sido cancelado. Em vez disso, o anúncio ecoou metálico, repetido em 3 línguas e 3 tons de frustração. Serviço suspenso por tempo indeterminado. Elisa sentou-se num banco rígido, observando a neve se acumular do lado de fora, tornando o país desconhecido ainda mais distante. Talvez aquilo fosse um sinal, pensou. Mas ela recusava-se a acreditar em sinais desde o dia em que a vida desmoronara sem avisar. Foi então que o viu. Um homem parado diante da bilheteria automática, tentando convencer a máquina congelada a devolver-lhe o dinheiro. Alto, casaco escuro, cabelo desgrenhado por neve e urgência. Quando a máquina apitou um erro, ele respirou fundo, fechou os olhos e riu sozinho. Um riso cansado,
quase incrédulo. Elisa pensou que ele parecia alguém que também estava fugindo de algo. Ele sentou-se alguns metros adiante, carregando uma mochila surrada e um livro onde nenhuma página era virada. Somente quando o silêncio lhes pareceu pesado demais, ele falou. Tempestades sempre chegam quando não temos tempo para elas. Elisa piscou, surpresa pelo tom casual, mas respondeu. Talvez elas cheguem justamente por isso. Ele sorriu, mas seus olhos tinham sombras. Sou Rafael. Elisa hesitou antes de dizer seu nome, como se entregar aquela palavra fosse abrir uma porta que mantinha trancada. Finalmente deixou escapar. Eliza. Por horas, eles falaram como quem se equilibra na beira de um precipício. Rafael contou que estava indo visitar o pai, do qual se afastara havia anos. Um acidente recente o deixara entre a vida e a morte. Não sei o que vou encontrar, disse ele. Às vezes sinto que voltar vai me quebrar mais do que ficar longe. Elisa escutou como quem reconhece a dor do outro mesmo sem conhecê-lo. Ela, porém, só ofereceu fragmentos do próprio passado. Precisei partir, murmurou. Ficar significava aceitar que nada mais seria como antes. Nenhum dos dois perguntou mais do que o outro podia oferecer. As palavras iam e vinham com o vento que batia nas janelas. No meio da madrugada, beberam café ralo servido por uma funcionária mal-humorada. Riram do sabor horrível, como se aquele pequeno desgosto fosse alívio na noite suspensa. A tempestade piorou, apagando o mundo além das portas. A estação tornou-se ilha, abrigo e prisão. Aos poucos, as histórias guardadas começaram a vazar. Meu pai sempre disse que coragem era enfrentar a vida como ela é, confessou Rafael num sussurro. Mas eu passei anos fugindo dela. Construí uma carreira que eu nem queria. Finjo ser alguém que não sou. E agora, se ele se for, não vou ter chance de dizer nada. Uma lágrima silenciosa caiu antes que ele pudesse esconder. Elisa respirou fundo. Seu peito apertou. Você ainda pode, disse ela. Enquanto existe caminho, existe possibilidade. Rafael enxugou o rosto, tentando recuperar o humor. E você? O que deixou para trás? Elisa olhou pela janela, o próprio reflexo envolto em neve. Minha irmã, respondeu voz trêmula. A morte chegou de repente, e eu perdi o chão. Todo mundo queria que eu fosse forte, que cuidasse dos negócios, que organizasse documentos e despedidas. Mas eu não consegui. Então saí. Não sei quando volto. Ou se volto igual. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi honesto, como dois estranhos segurando as pontas de um fio invisível. Pouco antes das 6 da manhã, a neve enfraqueceu. O vento diminuiu, como se também estivesse cansado. As paredes cheiravam a umidade e café frio. O primeiro anúncio do dia ecoou. Os trens serão retomados gradualmente. Elisa e Rafael trocaram um olhar que dizia coisas que nenhum dos dois sabia colocar em palavras. Lado a lado, caminharam até a plataforma. Os trilhos emergiam lentamente sob a neve derretida, como se o mundo voltasse a existir só para eles. Parece que a tempestade decidiu nos soltar, disse ele. Ou nos dar uma escolha, corrigiu ela. Ficaram ali, respirando o frio cortante, sabendo que aquele momento era um ponto de ruptura. O alto-falante anunciou 2 destinos. O trem dele, o trem dela. Rafael segurou a alça da mochila, mas não entrou imediatamente. Se eu voltar agora, talvez seja tarde demais, confessou. Mas se eu ficar... completou, sem precisar terminar. Elisa encostou a mão na mala, sentindo o peso do mundo empurrá-la para os trilhos opostos. Eu prometi a mim mesma que não ia criar raízes em lugar nenhum, disse. Mas talvez eu esteja cansada demais de viver fugindo. O trem de Rafael apitou. Ele deu um passo para dentro e voltou atrás. Se você pedir, eu fico, nem que seja por mais um café ruim, disse sorrindo torto. Era metade brincadeira, metade verdade. Elisa sentiu o coração acelerar, como se o gelo dentro dele começasse a derreter. Não sei o que pedir, sussurrou. Ainda não. O trem dela chegou logo depois, vapor subindo como um suspiro. E foi então que algo aconteceu. Elisa tocou a mão dele, leve, quente, quase etéreo. Talvez a gente precise seguir, murmurou, para descobrir se escolhemos o destino certo. Depois, Rafael segurou seus dedos como se fossem um trilho ao qual se agarrar. Os alarmes soaram, as portas se abriram, e eles se separaram com um último olhar longo o suficiente para dizer tudo e curto o bastante para doer. Quando os trens começaram a mover-se, indo em direções opostas, a neve derretida cintilou no amanhecer, como promessa e despedida. E ambos sentiram a mesma certeza inquieta. Não era o fim, era apenas o degelo.